Fala galera, ciclista cético novamente. Este é o 7º vídeo da série inspirada no livro 50 razões que as pessoas dão para acreditar em um Deus. Eu selecionei a maioria dos motivos que o livro cita, alguns eu resolvi juntar, outros eu pedi a opinião das pessoas se devem virar vídeo ou não. Se quiser saber quais são os outros motivos e dar palpite em quais devem estar, ou sugerir um motivo que costuma ouvir e que não esteja na lista, assista o meu vídeo onde eu apresento a série. Vou deixar o link na descrição e botar um card aqui nesse vídeo. Meu Deus criou o universo. Este argumento talvez seja o mais usado para se acreditar que algum Deus deve existir. Algumas pessoas vão até mais longe e tentam formular este argumento de forma a dar suporte para a ideia de que o Deus delas seja o mais provável. Justamente por isso, este deve ser o argumento que possui mais formatos diferentes. Eles são conhecidos como argumentos cosmológicos ou argumentos da primeira causa. E cada um desses tipos possui diversas versões. Só Tomás Aquino formulou 5 versões diferentes do argumento da primeira causa. O argumento cosmológico também tem inúmeras versões. Uma muito comum hoje em dia é a versão Kalam. Um dos meus primeiros vídeos é justamente uma das possíveis refutações do argumento cosmológico Kalam. Link na descrição e num card, como sempre. Dependendo da formulação que esteja sendo usada, você vai cair em uma ou outra falácia. Não dá para abordar todas as versões nesse vídeo. Por isso, irei falar de alguns dos erros mais comuns que elas apresentam e oferecer minha resposta à pergunta que muitos acham que resume bem todas elas. A pergunta de por que existe algo ao invés do nada. Se vários de vocês me pedirem para abordar uma versão específica, eu posso fazer um vídeo sobre ela. A falácia da alegação especial é uma das encontradas em várias formulações. Toda vez que alguém começa afirmando que tudo que existe tem que ter uma causa e termina com Deus existe, mas não tem uma causa, ele está cometendo a falácia da alegação especial. Tudo tem que ter algo, exceto aquilo que ele está argumentando que existe. Por isso, na versão Kalam, a afirmação inicial é que tudo que começou a existir tem uma causa. Como Deus é eterno, ele não teria começado a existir e, portanto, não precisaria de uma causa, livrando-se assim da refutação por falácia da alegação especial. Se quiserem saber como eu respondi a esta versão, vejam o meu vídeo. Outras muitas versões caem na falácia da ignorância. Por exemplo, toda vez que você aponta para algo que a ciência não é capaz de explicar e diz, isso aí é Deus. Essa forma de argumentar é tão comum que os filósofos a batizaram de Deus das lacunas. Apesar de ser uma falha muito conhecida, até pessoas extremamente inteligentes são e foram vítimas dela. Tem um vídeo muito bom do Neil deGrasse Tyson falando sobre o Deus das lacunas. Vou deixar o link, mas ele explica aqui. Newton, por exemplo, usava o que havia descoberto para explicar todos os movimentos dos planetas sem mencionar Deus. Mas quando chegava em algo que só fomos capazes de explicar com Einstein, ele dizia que era Deus. Deus ajustava as órbitas dos planetas regularmente para eles não serem jogados para fora ou para não caírem no Sol. Ptolomeu, outra pessoa muito inteligente, o criador do modelo geocêntrico do universo, que tinha contas super complexas para prever o movimento dos astros e tudo mais, ele não conseguia explicar alguns movimentos dos planetas. Ptolomeu dizia que quando ele observava os movimentos dos planetas, seus pés não tocavam o chão e ele se encontrava na presença do próprio Zeus. Se é assim que você quer ver, então Deus está em um cantinho cada vez menor de ignorância científica. Por isso chamamos de falácia da ignorância, porque ao invés de se basear no que sabemos, se baseia no que ainda somos ignorantes. Se seu Deus é aquilo que não sabemos, ele está ficando cada vez menor. Esse tipo de visão é justamente a que leva uma parcela dos religiosos a se oporem ao avanço científico, a negarem as descobertas científicas. Você não precisa ser um fanático, nem fazer uma leitura literal do Gênesis. Basta você usar Deus como uma explicação do que não sabemos para ter uma aversão, às vezes até inconsciente, ao avanço do conhecimento científico. É óbvio que não ajuda nem um pouco o fato do mito de origem das religiões abraâmicas ligarem a queda do homem e todo o mal decorrente dela à busca pelo conhecimento. Mesmo em seu sentido figurado, a mensagem do Gênesis é que a busca pelo conhecimento, que é uma característica inerente do homem, é algo ruim. As versões que tentam ir além e criar uma formulação para sustentar que o Deus dele seja esta causa inicial, a causa sem causa, são as piores versões. Mas mesmo quando não se está tentando fazer isso, é comum o ateu responder que este argumento da causa inicial não aponta para nenhum Deus específico. Qualquer religião poderia usar este argumento para dizer que o Deus dela existe. Apesar de ser verdade que este argumento não pode ser aplicado para nenhum Deus em particular,
eu não sou muito fã de respondê-lo com essa objeção, porque passa a impressão de que seja razoável acreditar que algum Deus exista. Isso faz alguns ficarem achando que agora eles só precisam defender que essa tal causa primeira seja o Deus deles. Eles vão tentar encontrar características dos Deus deles que eles consideram necessárias para algo ser a primeira causa e vão apontá-las como evidência de que seja razoável acreditar que o Deus deles exista, sem nem ao mesmo se dar conta de que quase todo Deus possui essas características, já que na maioria das vezes eles foram inventados para ser o Criador do universo. Reparem que aqui novamente temos aquela situação de que se você acredita que o seu Deus seja o único verdadeiro, então você não pode contestar minha afirmação de que os outros deuses foram inventados. Por tudo isso, prefiro contestar diretamente as afirmações de que o universo tem que ter uma causa, de que deve existir algum Deus. Antes de continuar, quero deixar claro para todos que, na minha visão, a única resposta intelectualmente honesta para a pergunta de onde surgiu o universo é não sabemos. Eu não acho que existem evidências suficientes para suportar a crença em nenhuma das hipóteses já apresentadas. O que não significa que umas não sejam mais prováveis do que outras. Mas lembre-se, minha resposta é não sabemos. Recentemente, nos comentários de um dos meus vídeos, um rapaz postou algo que reflete a forma de pensamento de muitos crentes. Ele disse: "Eu prefiro crer que algo superior existe, pois não suporto perguntas sem respostas, mesmo que as respostas sejam apenas suposição." De maneira diametralmente oposta, como já falei anteriormente, eu concordo com Richard Feynman, que dizia: "Eu prefiro ter questões que não possam ser respondidas do que respostas que não possam ser questionadas." Então mantenho em mente que minha resposta é não sabemos, enquanto vou falar um pouco sobre as que considero serem mais prováveis do que as outras. Muitos acham que o Big Bang seja a resposta científica do que causou o universo. Mas achar que o Big Bang afirma que o nada causou tudo, ou que o universo veio do nada, é não entender o Big Bang. Não entender, por exemplo, que assim como a evolução não fala sobre a origem da vida, mas sim como ela evoluiu, e por isso tem esse nome, o Big Bang não fala nada sobre como o universo surgiu, mas sim qual era seu estado e como ele se comportou assim que surgiu. O único sentido em que podemos afirmar que o Big Bang seja a origem do universo é no de que o Big Bang é o responsável pelo universo ser como é, dele ter as características que nós observamos. Mas não existe consenso de que o universo, no sentido de tudo que existe, realmente tenha tido um início. William Lane Craig, um famoso apologeta, costuma apontar para o teorema de Bord-Guth-Vilenkin como prova de que o universo tenha que ter tido um início. Ele usou tanto essa distorção do teorema que acabou passando por um episódio vergonhoso. Em um debate com Sean Carroll sobre se a cosmologia atual favorecia a ideia de um Deus ou não, ele teve que assistir um vídeo do próprio Alan Guth segurando uma placa dizendo que ele suspeita que o universo não teve um início, que muito provavelmente o universo seja eterno, mas ninguém sabe, mostrando que o Craig estava interpretando seu teorema totalmente errado. Este debate é bem técnico, mas para quem entende inglês e tem um entendimento básico de cosmologia, ele é fantástico e é uma das piores derrotas do Craig. O que o Big Bang afirma é que nosso universo surgiu de uma singularidade. Dizer que era uma singularidade é dizer que nossas teorias simplesmente não podem ser aplicadas a tal situação. Para entender o que acontece em algo tão pequeno, nós precisamos da quântica. Mas quântica e relatividade não se misturam. Ainda estamos engatinhando em direção a uma teoria quântica da gravidade, mas o que todas as nossas tentativas até o momento têm em comum é sugerir que singularidades não existem. Até hoje, os cosmólogos não encontraram esse início que exige uma primeira causa, e muitos ainda acham que o universo seja eterno. Por isso eu diria que o universo não ter sido criado e sempre ter existido em algum estado desconhecido é mais provável do que existir um Deus que o criou. Afinal, se é possível dizer que algo não tenha uma causa, por que dizer que Deus e não o universo é o que não tem causa? O universo simplesmente existir não só é uma opção viável, como é mais provável pelo simples fato de termos confirmação de que ele existe, ao contrário de um Deus. Alguém só precisa da navalha de Occam para cortar fora a opção de Deus ser o que não começou a existir, e portanto não é causado. Um argumento filosófico que acredito possa ser apresentado a favor de um universo não causado é que, porque o termo causa tem um componente temporal, a ideia de algo causar a existência do tempo não faz sentido. Para algo causar o tempo, este algo precisaria existir antes do tempo. E como pode existir antes sem existir tempo?
Isso implicaria que a existência do tempo não foi causada, que não faz sentido falar em causa do tempo. Outro ponto a favor de um universo não causado é que aparentemente o espaço não pode ter dimensão zero. Uma coisa comum entre as várias teorias que tentam explicar o que seja o espaço é todas elas afirmarem que o espaço não pode ter dimensão zero. Na gravidade em loop é por causa da rede de spins, e na teoria das cordas é por causa do tamanho inerente das cordas. Mas o fato é que ele não pode ter dimensão zero. Portanto, um universo sem causa é mais provável que um Deus sem causa que causou o universo a existir antes de existir tempo. Outra opção que considero mais provável é que somente a energia que constitui o universo sempre existiu. Afinal, tudo o que vemos não passa de transformação dessa energia, inclusive a matéria. Einstein nos mostrou que energia e matéria são a mesma coisa, com sua famosa equação E igual a mc². Além disso, existe uma lei da física que afirma que energia não pode ser nem criada nem destruída, ela somente pode ser transformada. Outra opção ainda é realmente o universo ter surgido do nada. Alguns vão dizer, mas algo não pode surgir do nada. Essa frase parece fazer todo sentido. Afinal, tudo que vemos surgir, surge de algo. Mas nem paramos para pensar que talvez não vejamos nunca algo surgir do nada, porque estamos dentro de algo. Não temos um nada para examinar se algo pode surgir dali. O mais perto de nada que já pudemos analisar é o espaço vazio. E por mais incrível que pareça, o espaço vazio não só pode, como quase que certamente irá gerar algo. Nós sabemos hoje que nosso universo é plano, o que significa que a soma de toda energia nele é zero. Sabemos também que um universo com energia zero é o único tipo de universo que poderia surgir deste tipo de nada. O que significa que se perguntássemos quais características seriam esperadas em um universo surgido deste tipo de nada, ou somente das leis da física, a resposta seria exatamente as características que encontramos no nosso universo. Para quem quiser entender melhor, deixo o link da palestra do Lawrence Krauss, um famoso físico teórico, e para quem quiser entender ainda melhor, sugiro o livro dele, Universo a partir do nada. Uma crítica comum que fizeram ao livro foi, mas isso não é nada, isso é espaço vazio. No livro ele explica que na verdade não, você não precisaria nem do espaço-tempo, ao que outros responderam que ainda sobrariam as leis da física. Ele faz um argumento que não me convenceu de que talvez não precisássemos nem mesmo delas. Mas essa é a parte em que ele mesmo reconhece que esteja mais para a filosofia do que para a ciência no livro dele. Eu diria que o mais próximo do nada que sabemos que pode existir e que quase certamente geraria algo é um ótimo candidato à primeira causa. Muito mais coerente que qualquer Deus já inventado com essa finalidade. Religiosos criam este conceito de nada que a ciência aponta que provavelmente nem mesmo possa existir. Eles praticamente definem nada como algo do qual somente um Deus pode criar algo, para aí partir do princípio de que este nada deveria ser o padrão, e então pede para explicar por que este nada não existe. Se nada realmente pode surgir do nada, e sabemos que existe algo, por que partir do princípio que o padrão deveria ser o nada? Se você partir de uma definição de nada como sendo algo do qual somente um Deus pode criar algo, e também partir de que este nada deveria ser o padrão, você já contaminou todo o seu argumento. Portanto, a pergunta por que existe algo ao invés de nada é a pergunta errada. Pelo que sabemos hoje, a pergunta que faria algum sentido perguntar é por que não existe algo ao invés de nada. Mas se este fosse o caso, não teria ninguém para fazer a pergunta.